Para mais uma live, checando a conexão. E olha, gente, uma bênção esse assunto, uma bênção esse conteúdo. Eu sempre me surpreendo. E eu gosto de ouvir, de ler, né, e falar sobre esse conteúdo, porque sempre eu pego ele numa hora que eu tô precisando muito. É sempre assim. Uma mente ansiosa e preocupada. A gente vai falar hoje sobre isso. E também a gente vai falar sobre a mente julgadora, crítica e desconfiada. Tudo bem, Noeli? Seja bem-vinda. Gente, muita coisa boa aqui nesse material, de verdade. Toda vez que eu pego o livro para dar uma olhadinha e conferir aqui, né, o que tem... E a gente vai entrando na leitura e Deus vai falando muito, muito, muito ao meu coração. Sempre é assim. Então, acho que a gente sempre aprende, a gente sempre tem o que aprender, né? Queria te convidar a mandar aí os seus aviõezinhos para suas amigas, vai chamando todo mundo que tá aí online, até quem não tá, manda o recadinho, manda o aviso, chama todo mundo para estar com a gente. Eu tô aqui enviando as minhas amigas, as minhas companheiras de jornada aqui, e eu tenho certeza que, né, se elas puderem, vão estar aqui com a gente. Quanto mais pessoas a gente tiver aqui, melhor. Por quê? Porque a gente vai contagiando, a gente vai edificando vidas, né? Então, nós não aprendemos sozinhas, nós vamos aprender aqui compartilhando com outras pessoas. Então, bora lá? Eu tô mandando aqui os meus, aí você pega, manda os seus aviãozinhos. Quando você gostar aí do que tá sendo falado, né, achar interessante o conteúdo, comenta com a gente, vai chamando aí, né, e vai comentando, vai chamando a gente. Isso também aconteceu comigo. O mais interessante de tudo é que isso aconteça de uma forma que seja realmente um bate-papo. Que bênção tem sido para mim este estudo, não é verdade, Noeli? Eu também acho. Toda vez que eu pego um dos capítulos do livro para ler, eu já li esse livro há bastante tempo atrás e tô agora fazendo aqui tô relendo, né? E fazendo aqui esse estudo, e é sempre muito bom mesmo. Na semana passada eu não consegui estar aqui, mas faz falta, a gente sente falta de estar aqui, né? Mas, gente, eu até brinquei, eu falei assim, vou deixar vocês mais ansiosas na semana que vem. Eu tenho certeza que elas vão estar mais ansiosas, né? Porque a gente ficou uma semana sem fazer a live, mas tenho certeza que é uma ansiedade boa, esperando uma coisa boa, na verdade, não é mesmo? Então, queria dizer para vocês também que nós estamos aí feliz demais. Eu quero comentar um pouquinho do nosso trabalho lá em Florianópolis, onde as voluntárias se reuniram no sábado passado com algumas pacientes de câncer, né, para dar ali esse apoio a essas meninas que estão iniciando a jornada delas. Algumas estão em fase de químio, outras estão em fase já de cirurgia. E eu quero agradecer demais de coração aqui. Eu quero agradecer a pessoa da Raquel, a pessoa da Esther, que também nos dá essa força sempre no grupo de oração, de voluntariado. Quero agradecer a pessoa da Cris, da Catinha, a Ati também, que tem ali ajudado a fazer essa obra. Elas têm estado comprometidas com Deus nesse trabalho, né? E tem feito esse trabalho com muito carinho. Eu tenho visto o resultado desse trabalho. A gente tem atendido ali mulheres que estão passando pelo câncer em Florianópolis, e mesmo que eu não possa ir lá, eu não estou lá pertinho, mas elas estão lá, estão fazendo a obra, estão trabalhando, e isso alegra demais o meu coração. Quero agradecer a Deus pela vida de cada uma delas e por elas estarem aí se empenhando nesse trabalho. Nós também quero mais um aviso maravilhoso, coisa boa, a gente compartilha, não é verdade? A gente ganhou uma doação de 100 livros, né, do Rompendo Casulo, o livro que tá aqui, deixa eu mostrar, o livro que Deus me deu a oportunidade de escrever, né, sobre o processo de câncer que eu passei, tá aqui, ó. Tcharam! Tá até combinando com o casaco hoje, né, com a blusa aqui. Então, nós ganhamos uma doação, o Safe Place ganhou essa doação de 100 livros pra gente fazer a entrega desses livros lá no hospital de Florianópolis, no hospital de câncer. Então, nós já estamos em contato com a editora já vai colocar esses livros na edição, né?
para que a gente possa entregar, e as meninas vão fazer essa entrega para 100 pacientes lá no hospital de câncer. Eu estou no CEPOM, né? Para quem conhece aí o hospital em Florianópolis, no CEPOM, na parte de quimioterapia. Esses livros vão ser entregues lá, a gente está planejando como que a gente vai fazer esse evento, como que as meninas vão entregar. E eu quero que você esteja orando para que dê tudo certo, para que o Senhor vá à frente, para que o livro possa chegar, alcançar vidas, né? Que venham ouvir da palavra de Deus, que venham ter essa confrontação, porque na verdade a gente é confrontado a ser transformado quando a gente faz essa leitura. Mas é uma confrontação boa, uma confrontação que nos move para uma boa direção. Tudo bem, Mila? Tudo bem, Elaine? A Marcela que tá chegando aqui. Oi, Ana! Beijo, amiga, lá da Califórnia, Ana. Gente, chique é outra coisa, né, minha gente? Saudade de vocês, das crianças. Mila, saudade de você também, mulher. Tô esperando esse café sair, quem sabe, um dia desse, né? Eu tô em Miami todo dia agora, então acho que a gente pode tomar um café. É só você dizer, tal dia eu dou um jeito de tomar um café, viu? Oi, Má, tudo bem? Então, meninas, eu tô muito feliz com esse projeto. A gente vinha orando, porque já era um desejo do meu coração de entregar esses livros, fazer essa entrega lá em Florianópolis. E nós estamos preparando, o café precisa sair, né, Má? Nós estamos preparando para fazer essa entrega. Eu acredito que dentro de 45, 60 dias no máximo, a gente vai estar fazendo essa entrega no CEPOM. E vamos orar para que o Senhor possa alcançar vidas, né, através dessa leitura. Que o livro chegue às mãos das pessoas, das pacientes que realmente precisam ter esse conforto, ter aumentar essa fé, né? Porque nesse momento é um momento tão difícil, é um momento tão sensível da nossa vida, a gente sabe. Então vamos aí nos unir em oração. É isso mesmo, só mais 20 dias pra te ver. Ei, tá chegando por aqui daqui 20 dias, verdade, já é maio, já tá chegando, tô esperando por vocês aqui. Chique demais, né, gente? O café de manhã precisa sair, a Ana de Califórnia precisa vir pra cá pra me ver. É desse jeito, né? Eu tô feliz de ter vocês aqui com a gente, mas eu preciso, começar rapidinho, porque hoje tem muita coisa boa pra falar e eu não quero demorar, eu tenho um tempo bem limitado pra estar aqui. E eu quero aproveitar ao máximo esse tempo. Vamos lá então? Bora lá comigo? Olha só, nós vamos falar hoje sobre uma mente ansiosa e preocupada, né? Eu falei, nossa, peguei esse livro no momento certo, viu? Porque a gente fica com muita coisa e a gente fica com preocupação, com ansiedade. E eu falei, tá no momento certo. Essa leitura tá no momento certo. É engraçado que cada capítulo que a gente vai fazendo... a gente encontra, assim, Deus falando, né, muito forte. Parece que a gente tem que passar pela experiência, para poder falar. Eu acho que deve ser isso, né, gente? Porque vou falar, tem hora que eu falo, meu Deus, esse negócio aí tá é pra me provar mesmo, né? Então, a gente tá junto nisso aí. Vão comentando por aqui, eu vou comentando com vocês, tá? O que vocês acham, se já passou por uma experiência parecida. Bom... Primeiro versículo tá em Salmo 37:8. Você que pediu palavra, Mila, hoje correu lá no grupo. Alguém sabe onde que vai ter palavra, culto, alguma coisa assim? Eu fiquei tão feliz, meu coração se alegrou de te ouvir perguntando lá. Então tem palavra aqui, tem solução. A gente não vai apontar só os defeitos da nossa mente, a gente vai apontar solução dentro da palavra, sempre de acordo com a palavra, né? Esse é o livro da Joyce Meyer, para quem não tá dentro do estudo. Campo de batalha da mente, nós estamos lidando com a nossa mente. Agora a gente está vendo aqui alguns tipos de mente, né? Como que a nossa mente se comporta, alguns comportamentos que a nossa mente faz, reage, né? Então, primeiro versículo é Salmos 37:8, se você quiser anotar aí no seu caderninho, senão depois a gente vai acabar passando aqui, né, Márcia? Também pensando na Mila, né? Pronto, tá aqui, tamo junto. E aí anota no seu caderninho, mas depois eu posso passar também no grupo ou aqui mesmo no Instagram os versículos que foram lidos, tá bom? A ansiedade, né? A ansiedade é uma preocupação e a preocupação, desculpa, são ataques na mente que pretendem desviar a nossa atenção de servir ao Senhor. O inimigo também torna esses tormentos para empurrar a nossa fé para baixo. Assim, ela não pode aumentar e nos ajudar a viver em vitória. Olha só. Então, quando a gente tem uma mente ansiosa, quando a gente tem uma mente preocupada, quando a gente preocupa demais, né? A preocupação significa
Pré-ocupação. A gente falou um pouquinho disso na semana passada. Ou seja, você está ocupada com coisas que são lá na frente. Você está pré-ocupada, né? Ocupada com coisas que não é para você estar ocupada hoje, não é pro hoje, mas você fica ocupada. Tudo bem, Esther? Bom ter você aqui com a gente, nossa voluntária lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, essa preocupação, essa ansiedade vai sempre nos tirar do foco e do propósito, principalmente jogar a nossa fé para baixo, que é o que a Joyce Meyer está falando aqui. Algumas pessoas têm tal problema com a preocupação que poderia até mesmo ser dito que elas são viciadas em preocupação. Gente, você já pensou nisso? Eu não tinha pensado nisso não, mas ela tá falando aqui, ó, que tem pessoas que são viciadas em preocupação. Se elas não têm nada para se preocupar, elas se preocupam com a situação de outra pessoa. Olha que triste isso, gente. Coisa chata isso, né? Porque a gente já tem tanta coisa para se preocupar, imagina a gente ainda se preocupar com o que é da vida alheia, com o que é dos outros, né? E realmente existem pessoas que têm esse negócio de eu tenho que estar preocupado com alguma coisa. Tipo assim, você não consegue descansar, você não consegue enjoy, não consegue estar feliz, não consegue ter abundância de vida. Isso não é o que Deus planejou para nós, né? Amém? Jesus, ele veio para nos dar vida em abundância. O que é essa abundância, Josi? Mas abundância significa que eu não vou ter problema, não vou ter circunstância ruim, porque eu tô doente, eu passo por isso, né? Passo por aquilo. A abundância significa que mesmo no meio da circunstância, você vai estar tranquilo, tá? E é isso que Deus faz. Essa é a visão de Deus para sua vida e para minha vida. Então, por isso que a gente precisa eliminar as preocupações, porque muitas das preocupações, muitas das coisas que nós pensamos e nos preocupamos, nós não temos poder para resolver, certo? Então, de que adianta eu ocupar a minha mente com coisas que eu não posso resolver e que não dependem de mim, não é verdade? Mais pra frente a gente vai ver um versículo bíblico que nos dá respaldo para isso, ok? Tá lá em Mateus 6, mas a gente vai estar lá na frente. Então, quer dizer, imagina, ela fala aqui que eu tinha esse problema, por isso eu sou bem qualificada para descrevê-lo. Ou seja, Dona Dinéia tá chegando aqui, lá de Curitiba, seja bem-vinda, Paraná, seja bem-vinda, Dona Dinéia. Então, ou seja, ela tinha esse problema, por isso que ela é super apta e por isso que ela tá falando aqui de uma forma muito básica com a gente, de uma forma bem, sabe, compreensível. E a gente vai entrar um pouquinho mais agora. É absolutamente impossível preocupar-se em viver em paz ao mesmo tempo. Ou seja, a paz, tudo bem? Como que a gente pode, gente, viver preocupado e viver em paz ao mesmo tempo? É possível isso? Então ela tá falando, não é possível, não existe. Não existe essa possibilidade de você estar, ai, não, eu tenho muita paz, eu tô super em paz. Ai, mas sabe o quê? Não dei conta de pagar aquela conta. Ai, meu Deus, tô preocupada com meu esposo por causa do trabalho dele, porque, ai, tô preocupada com esse tratamento novo que eu vou ter que começar. Ai, esse exame que eu vou ter que fazer, fala da Marcela, gente, essa, tá? Esse exame que eu vou ter que fazer, tô colocando você no esporte, sorry. Desculpa, tô aproveitando que você veio aqui, né? Esse exame e tal, e tipo, a gente tem essa preocupação, mas a paz, ela não combina, ela não anda junto com preocupação. Por isso que a gente precisa o quê? A gente precisa eliminar a preocupação para ficar em paz, não é verdade? Bom, paz não é alguma coisa que pode ser colocada, Mila tá rindo aqui, vai rindo aí, Mila, daqui a pouco eu vou lembrar de você por aqui também. Tô brincando, fica aí, não corre não. Paz não é alguma coisa que pode ser colocada em uma pessoa. Eu não posso pegar um baldinho, encher de paz e despejar em cima do outro, né, gente? Não existe isso. Não funciona desse jeito. Mas o que existe é um fruto do Espírito Santo. A paz é o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22 fala que o fruto é o resultado de permanecer na videira, ou seja, quando você permanece em Jesus, né? Aquela situação, aquela circunstância se levanta e vem para te desestabilizar. Mas o que vai acontecer? Você sabe em quem você está firmado. Você sabe em quem você acredita. Você sabe em quem você coloca a sua fé. Ou seja, você tem paz, mesmo no meio da circunstância. Lembra que na última live a gente falou da situação
da tempestade no meio do mar e Pedro que saiu para andar sobre as águas, e acho que você conhece essa história. Pois é mais ou menos assim, ele foi desafiado a andar sobre as águas, mesmo no meio daquela tempestade, e ele foi, né? Só que quando ele colocou o olho no vento, ele afundou. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter. Mas a paz é algo que está à nossa disposição, né? Se você quiser anotar, Gálatas 5:22, e depois dá uma passadinha lá, o livro de Gálatas é muito lindo, e ver qual é o fruto do Espírito Santo que você não tem ainda, né? Qual é o fruto do Espírito Santo que eu preciso desenvolver para no meio da dificuldade, no meio da circunstância, eu conseguir me sair, eu conseguir sobressair de uma forma que eu use a minha fé, né? Que eu tenha bondade, benignidade, amor, mansidão, paz, temperança, que é o equilíbrio que a gente precisa no meio de uma adversidade, não sai gritando e tudo mais. Então, na verdade, é lá em Gálatas 22 a gente vai encontrar cada fruto desse que vem do Espírito Santo de Deus, e que é o Espírito Santo que habita dentro de nós que vai produzir esse fruto em nós. Gente, como que produz esse fruto, Josi? Olha, gente, não tem outro jeito, vai ter que ter a falta de paz para você produzir paz. Como é que você vai produzir paz? Não é verdade? Poxa, eu não tenho nem um tomate na minha casa e eu quero comer um tomate. O que eu tenho que fazer? Plantar um tomate, né? Se eu quiser colher um tomate, eu preciso plantar um tomate. Então, primeiro esse fruto precisa ser desenvolvido dentro de você, precisa nascer dentro de você. Por isso que a gente precisa, né, estar permanente conectado com Jesus, para que a gente possa ter esse fruto dele, vem dele. Quando a gente pede, quando a gente ora, quando a gente conversa com Jesus, ele vai fazer esse fruto florescer dentro de nós, né? Ou com o Espírito Santo, que é a mesma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, amém? Permanecer refere-se a entrar no descanso de Deus, né? João 15:4 é onde fala que a gente tem que estar enxertado na videira, grudado na videira. Ou seja, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus também, né, gente? Porque a palavra de Deus é o que vai nos dar sustento na hora que os pensamentos ruins vierem te atingir. Por exemplo, a Joyce Meyer, ela coloca algumas situações aqui, a gente vai ver alguns exemplos, tá? De que ela tá, assim, ansiosa, que ela tá preocupada. E aí depois, realmente, gente, a preocupação não faz com que a gente possa resolver aquele problema. Então a gente pensa e a gente não consegue resolver, porque tem algumas coisas que só Deus pode, e Deus vai colocar o momento certo para que essas coisas sejam resolvidas na sua vida e na minha vida, né? Então não adianta, ter muita coisa que a gente não vai conseguir resolver, ainda que a gente passe a noite sem dormir pensando, né? Você vai se estressar, você vai ficar doente, porque isso vai atingir o seu emocional, o seu físico. Então, de certa forma, nós precisamos nos proteger para que isso não aconteça. Senão, essa preocupação e essa ansiedade vão causar problemas maiores depois, no futuro. A preocupação é definida: ansiedade, antecipação, inquieto, quando a pessoa está inquieta, apreensiva, preocupada. Bom, todas essas palavras fazem parte, tá, gente, da ansiedade e da preocupação. Quando vi a parte sobre atormentando-se com pensamentos perturbadores, decidi imediatamente que eu sou mais esperta do que isso. Acredito que cada cristão é. Penso que os crentes têm mais sabedoria, além de sentar-se por aí e atormentar-se. Gente, você já viu criança pequena quando quer um doce que fica, puxa os cabelos e tal, e não sei o quê? Tipo assim, se preocupar com uma coisa que você não pode resolver é mais ou menos isso. A criança pequena não tem o doce, ela não tem dinheiro para comprar o doce, ela precisa de um adulto que dê o doce para ela, certo? Então, assim, aquele choro, aquele se escabelar, aquela coisa toda, aquele escândalo todo, é mais ou menos a preocupação ou a ansiedade com alguma coisa que você não tem controle, que você não pode resolver. Então, a gente precisa controlar isso. Controlar de forma que a gente não esteja ansioso, né, gente? E isso a gente consegue. Ela acabou de falar aqui. Me senti uma tola quando pensei que ia ficar sentada me preocupando com um monte de coisa, né?
A preocupação certamente jamais torna qualquer coisa melhor. Então por que que a gente não desiste dela? Ela está perguntando aqui, né? Por que que a gente não desiste dessa preocupação? Por que que a gente coloca tanto isso dentro da nossa mente de uma forma que aquilo vai overwhelming, vai te cansando, vai te sobrecarregando, vai enfadando a sua mente, o seu físico, o seu emocional? A gente precisa ter essa escolha. Nós temos esse poder de escolha. Isso é uma coisa que não é pra mim, eu não posso resolver. Então, o que que eu vou fazer? Segredo vem aí na frente. Espera aí, vamos lá. Refletindo nossa definição, faz a seguinte correlação. O diabo usa a preocupação para fazer conosco precisamente o que está descrito acima. Ou seja, ele quer nos incomodar, nos tirar do sério, ele quer realmente, nos tirar do nosso propósito. E ele vai usar a sua preocupação para tirar você do propósito de Deus. Quando nós temos uma luta com a preocupação, mesmo por algumas horas, é exatamente assim que nós nos sentimos, como se alguém estivesse apanhando a gente pela garganta, nos sacudindo até a gente ficar completamente exausto. Não é isso, é uma batalha, né, gente? É uma batalha, espiritualmente falando, emocionalmente falando e fisicamente falando, porque o seu físico também sofre as consequências. Agora sim, agora vem aqui, gente, a resposta. Não é a vida maior do que essas coisas? Mateus 6. O capítulo de Mateus 6 é perfeito para quem está ansioso, preocupado, para quem quer, ai meu Deus, meus cabelos estão ficando brancos, ai meu Deus, o meu dinheiro está acabando, ai meu Deus, todas essas inquietações, meu Deus, esse tratamento, como vai ser, vai ter efeito, não vai ter efeito? Em todas as áreas, Mateus 6 tem uma lição de vida gigante pra gente ali. E a gente vai começar agora bem de pouquinho e a gente tá no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, ou seja, inquietos ou preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Olha só. Essa preocupação que muitas vezes tira o teu sono, essa preocupação que muitas vezes tira a tua fome, ou que te faz comer demais também, né? Porque tem gente que fica sem fome e tem gente que só falta comer a porta da geladeira, né? Então, são vários tipos, né? Mulheres, então, principalmente a gente encontra de várias formas que a gente coloca essa preocupação para fora. Então, o cuidado aqui, gente, é que nós precisamos entender, não é a vida maior do que essas coisas? Será que a nossa vida vale tão pouco diante de Deus que essa preocupação pode tirar meu sono, pode tirar minha fome, pode me deixar a ponto de ficar sem ser eu mesma, sem agir como eu sou, né? E me colocando para baixo, me deixando depressivo, me deixando sem dormir, me deixando sem comer, né? Me deixando mal-humorado, porque muitas vezes a gente fica mal-humorado, sim, principalmente nós mulheres, né? Que a gente já tem aí um período do mês que a gente fica ruim, então isso nos leva para baixo, né? O propósito da vida é ser de tão alta qualidade que a desfrutemos imensamente. Em João 10:10, Jesus disse, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e a gente sabe, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, né? Ou seja, tudo aquilo que é abundância na nossa vida, sempre o inimigo das nossas almas vai tentar roubar. Ele sempre vai dar um jeitinho de roubar. Por quê? Porque ele vai te paralisar com isso. Ele consegue te paralisar. E ele não só consegue te paralisar, como ele paralisa o propósito de Deus na sua vida. E ele paralisa você de alcançar outras vidas também. De falar de Deus para outras pessoas. Porque quando você coloca o foco muito em você, o que você faz? Você está colocando tudo é sobre você. Tudo gira em torno de você. Ou seja, e Deus? E quem Deus é nessa hora na minha vida? Quando eu coloco todas as minhas preocupações em cima de mim, sobre a minha pessoa, eu estou esquecendo de quem Deus é na minha vida. Eu estou deixando para trás o poder de Deus como Pai de atuar na minha vida. Então a gente meio que empurra de lado,
né? E aí a gente vai caminhando cada vez mais, vai abrindo, sabe, o caminho e a gente vai distanciando de Deus por causa da preocupação e da ansiedade. Então, cuidado com isso. Bom, você é muito mais valioso que um passarinho. Já ouviu essa palavra? Mateus 6,26. Observai as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem e elas nem ajuntam no celeiro. Ou seja, elas não têm conta poupança no banco, não tem saving account, que a gente fala aqui, né? Elas não plantam cebolinha, tomate, aquilo que a gente estava falando. Também não colhe, mas olha, porventura, mas o vosso Pai Celeste, né, a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Ou seja, nós não temos maior valor do que as aves? E se elas são cuidadas por Deus, como elas são cuidadas por Deus, que nós sabemos, por que Deus não cuidaria de nós? Né? Nenhum pai quer ver um filho abandonado. Nenhum pai coloca um filho no mundo para deixar ele à deriva, não é mesmo? Então, o cuidado. E ainda que o ser humano possa fazer isso, porque o ser humano é falho, Deus não é falho. Deus não. Deus não jamais falharia nesse quesito, né? A palavra de Deus diz que ele é fiel. Então, o mestre quer dizer aqui que na verdade é muito simples. Nós valemos muito mais, né, do que as aves. Sim, nós valemos muito mais. Mesmo que esteja lutando com uma autoimagem pobre, com certeza você vai acreditar que é valioso, mais valioso do que um pássaro, e ver como o seu Pai Celestial toma conta deles tão bem. Isso vai fazer você entender. Toda vez que você olhar e ver um passarinho no chão, comendo uma migalha de qualquer coisa que caiu por ali, você vai lembrar. Eu até fiz um vídeo outro dia que eu estava no parquinho e eles estavam todos ali comendo do restinho da comida que as crianças deixavam. Você vai lembrar que do mesmo jeito que Deus permitiu que aqueles pássaros fossem alimentados naquele lugar, naquele momento, ele vai cuidar de você e vai mandar para você a provisão daquilo que você precisa. Seja no sentido da cura, na área financeira, aquilo que você precisa. Mas para isso você precisa ter comunhão e contar para o seu pai o que você precisa. Você precisa ter relacionamento. Deus, ele é um Deus pessoal. Ele quer que a gente chegue da forma que a gente é, pertinho dele, sabe? Ele quer. Qual é o pai que não gosta de pôr um filho no colo, né? Dar um cheiro, dar um beijinho, fazer um carinho. Deus, ele quer que nós tenhamos esse momento com ele. Então, é isso que a gente precisa tentar fazer. O que você ganha por se preocupar? Nada, né, gente? Nada. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Será que eu posso crescer um pouquinho mais, gente? Eu vou ficar tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa que eu vou acrescentar um dia de vida. Eu vou ficar tão ansiosa que eu vou... eu quero acrescentar, sei lá, mais dinheiro na minha conta. Ou eu quero acrescentar... Gente, a ansiedade não vai fazer isso. Do contrário, ela vai te roubar tudo o que você pode ter de bom, né? Então, o cuidado com as coisas que a gente anseia, com as coisas que a gente se preocupa. Que motivos são esses para nos preocupar? Esses motivos são realmente válidos, né? Vamos colocar aí, coloca no papel. Por que eu estou preocupado? Faz uma lista das suas preocupações e depois você faz uma lista das coisas que você tem que agradecer. Aí você lembra, nossa, mas puxa vida, eu não sei se eu vou dar conta, se no final do mês eu vou conseguir pagar tudo que eu tenho que pagar, ou se eu vou conseguir aquele medicamento que eu preciso, eu não sei. Mas aí você lembra, você para e lembra de um momento na sua vida que você precisou e que Deus proveu. De um momento na sua vida que Deus, ele colocou dentro da sua geladeira tudo que você precisava para você e para os seus filhos e te manteve. E aí você vai dizer, não, eu posso confiar. Então, a preocupação e a ansiedade, elas vão ser lançadas fora, né? Tudo bem, Ivani, que tá chegando aqui? A Iris também tá aqui com a gente, Valentina. Sejam bem-vindas, meninas. Vamos ficando por aqui. Beca tá aqui com a gente também, a Lilian. Sejam bem-vindas. A gente tá falando um pouquinho sobre preocupação e ansiedade. Por que ficar ansioso? Não vale a pena. Por que nós andamos ansiosos quanto ao que a gente veste? Considerai como crescem os lírios do campo. Olha, gente, as flores, né? Passou o inverno, todas as árvores que tem aqui ao redor da minha casa, elas vão florescer. As flores voltam. Por mais que
elas caiam as folhas, tudo tem um tempo dentro, né, debaixo do propósito de Deus, do propósito do Pai para nossa vida. Então elas vão voltar. E aí fala assim: contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Ou seja, Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida nos mínimos detalhes, Eu sei que você que tá aí tem experiência para contar. Eu também tenho. Conta pra mim, fala pra mim, Deus já me atendeu no mínimo detalhe ou numa pequena coisa. Vai e comenta aqui com a gente se você já foi atendido numa pequena coisa que Deus fez por você. Portanto, não se preocupe, cuidado, busque a Deus e não os presentes. A gente precisa inverter a nossa oração, a nossa forma de pensar, a nossa forma de buscar a Deus. Muitas vezes a gente busca as coisas que vêm da mão de Deus, né? E aí a gente busca, eu preciso, são coisas que precisamos mesmo, entendeu? Eu preciso trocar o carro, preciso comprar a casa, preciso de mudar de casa, ou eu preciso desse medicamento, eu preciso que esse tratamento saia logo. Meu Deus, como é difícil aguardar por um tratamento quando a gente está na fase de diagnóstico e ter que esperar muito tempo sem saber se vai conseguir ou não. Eu preciso que meu filho volte para a igreja, volte para Jesus. Eu preciso que meu pai seja curado. Eu preciso que Deus ajude na situação dos meus pais. Eu preciso ver alguém, um ente querido, visitar um ente querido. Nós que passamos por essa situação de estar aqui num outro país, né, que muitas vezes não podemos sair. São preocupações que nós não podemos resolver muitas vezes, que não depende diretamente da nossa mão, não depende diretamente do nosso... Então, muitas vezes, Deus, Ele quer que a gente deixe um pouquinho essas coisas e a gente busque Ele. Deixa um pouquinho as coisas que você precisa, deixa a mão de Deus. Para de buscar um pouco a mão de Deus e busca Ele. Busca a presença dEle, busca a comunhão com Ele, busca caminhar com Ele. Né? Porque essas coisas vão ser acrescentadas. Mateus 6 fala isso pra gente, né? Até, se você ler lá no finalzinho, buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas, não é só a conta que vai ser paga, não é só a saúde que vai melhorar, não é só aquele problema que se levantou no meio da família que vai ser resolvido, mas todas essas coisas serão acrescentadas. Ou seja, quando nós buscamos o reino, o que é o reino de Deus? Será que eu tenho vivido como filha de Deus? Será que eu tenho tomado posse do amor de Deus sobre a minha vida? Ou eu tenho deixado a rejeição, o desprezo, a baixa autoestima tomar conta de mim e liderar a minha vida, né? Esse cuidado que a gente precisa ter. Então, ela fala aqui também, está claro que os filhos de Deus não devem ser como o mundo. O mundo busca as coisas do mundo, mas nós buscamos ao Senhor. Ele nos prometeu que se fizermos isso, Ele nos acrescentará as coisas que sabe que nós precisamos. Você já teve alguma experiência assim com Deus? Vai, comenta aí. Já tive uma experiência assim com Deus, de Deus suprir. Eu posso dizer que eu estava grávida, uma experiência que eu vou contar rapidinho. E eu estava grávida de 8 meses. E eu fui no mercado e eu me lembro que naquele dia eu não tinha recursos para comprar as coisas que eu queria no mercado. E grávida, imagina, tudo que a gente olha, a boca saliva, né? A gente fica querendo comer. E, claro, foi na crise de 2008, quem não lembra, quem não morava nos Estados Unidos, mas a gente morava aqui na crise imobiliária que teve, meu esposo ficou sem trabalho, eu estava trabalhando, mas por conta que já estava para ganhar o neném também, tinha afastado do trabalho já, estava praticamente no último mês. Foi, Mila, já teve, ótimo, glória a Deus. Foi uma situação bem difícil, assim, a gente não sabia o que fazer, porque não tinha realmente trabalho, não tinha para onde correr. E eu lembro que eu peguei e contei umas moedas ali e fui no mercado comprar uma linguiça defumada, assim, que era para fazer o almoço. E eu lembro que eu passei na parte de salada e tudo mais e eu olhei um pé de brócolis, assim, grande, lindo, maravilhoso, e eu amo brócolis. E aí eu olhei... Iris, já teve também uma experiência assim com Deus, em que Deus proveu. Tá vendo, gente? Nós temos vários testemunhos aqui. Então eu não tô falando só de mim, nem a Joyce Meyer tá falando só dela. Nós estamos falando de um Deus que a gente conhece, que a gente caminha e que Ele nos dá experiência com Ele. E eu lembro que quando eu vi aquele pé de brócolis ali,
eu fiquei salivando porque eu queria comer. Logo depois eu fui pegar, não lembro mais pra onde eu fui, eu passei na prateleira onde tinha, prateleira, né, que a gente fala assim, né, onde tinha uma geleia de uva, sabe, aquela geleia de uva bem gostosa e tal. E de novo deu aquela água na boca, mas eu tava com o dinheiro contado, só podia comprar a linguiça calabresa. Eu comprei a linguiça e fui embora. E fiz. Depois que eu preparei aquele almoço, uma pessoa me ligou e falou assim: você tá em casa? Eu falei: tô em casa. Não tinha nem pra onde ir muito, né? O dinheiro da gasolina era contado naquela época. Tinha perdido a casa, tinha perdido o carro já por conta da situação financeira que o país estava também. A maioria das pessoas passou por isso aqui. E aí eu lembro que eu falei: tô em casa, assim, tô indo aí então. Falei: tá, pode vir. E aí eu falei: vou preparar um café. Meu Deus do céu, não tem nada pra servir pra irmã Jesus da glória, o que eu vou fazer? Aí eu peguei e fiquei quietinha, falei: bom, Deus vai prover, Deus vai prover. Aí eu lembro que veio aquela preocupação, daqui a pouco a irmã ligou e falou: só faz um café mesmo, porque eu tô levando um cuscuz bem quentinho, que você tá grávida, precisa comer cuscuz, pra gente tomar café junto. Eu falei: Jesus, foi tão rápido que respondeu a minha oração. E ali ela chegou e na hora que eu abri a porta da minha casa, para minha grande surpresa, ela tinha uma caixa de compra nas mãos. E ela falou assim: você não vai ficar ofendida. Foi Deus que me mandou te trazer essas compras aqui. E eu fiquei envergonhada, não ofendida, mas envergonhada. Mas quando eu olhei em cima, no topo da caixa, tava cheio, a caixa passava assim, da beiradinha da caixa. Quando eu olhei em cima, eu vi um pé de brócoli e um pote de geleia de uva. E naquele momento eu não tive dúvida de que Deus estava respondendo um desejo do meu coração que eu não tinha nem falado. Eu não tinha nem pedido para ninguém. Mas Deus, ele viu que naquela hora que eu passei naquele supermercado, naquele momento, eu olhei e que eu desejei comer, mas eu não podia comprar. Então, eu olhei para ela e falei: eu não vou ficar chateada, eu estou feliz. Eu falei: porque eu sei que foi Deus quem te mandou aqui. Abri a porta, ela entrou, a gente tomou café juntas e foi uma bênção. E ali fizemos uma oração e eu fiquei com aquela caixa com todo tipo de biscoito, com azeite, com leite, com feijão. Tinha muita coisa que deu para encher o balcão da minha cozinha. Então, eu tive experiências assim já, de estar caminhando no deserto e Deus abria, e Deus dá água no deserto. Então, eu sei do que eu tô falando. Deus, ele tem muita vontade de cuidar de nós. Muitas vezes somos nós que não nos deixamos ser cuidados. Sabe aquele filho birrento que você fala assim: filho, eu tenho uma comida quentinha para você. Não, eu quero comer aqui na rua mesmo, ou nem comer nada direito, sabe? Então, Deus, ele tem prazer em nos sustentar e cuidar de nós. Viva um dia de cada vez, viva um dia de cada vez. A preocupação retarda o teu processo. Se eu tivesse ficado muito preocupada com aquilo que eu queria comer e não ia conseguir comprar, se eu tivesse chegado em casa, me jogado em cima da cama, chorado um monte porque eu queria uma geleia de uva e um brócoli, talvez eu não teria vivido essa experiência. Mas eu aquietei, entreguei, porque eu sabia que eu não tinha como resolver aquela situação. Eu não tinha, Deus resolveu. A preocupação retarda o processo. Então, para que a provisão chegue, para que a resposta de Deus chegue, elimine a preocupação. Amém? Eu amo essa palavra, gente. Eu vivo essa palavra todo dia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus próprios cuidados. Mateus 6,34. Aqui em casa é de praxe, eu já falo assim mesmo, que as meninas falam: mãe, tem que ir numa viagem, tem um retiro, tem uma vigília, tem um não sei o que, tem um parque d'água que todo mundo vai. E eu falo: ai meu Deus, aí vem agora vai pro bolso, né? E aí elas falam: mas tem que ser no dia tal, porque até o dia tal tem que fazer inscrição, tem que não sei o que, jovem assim, antecipado, né? E aí eu falo assim, e eu sou assim, descansada em partes também, né? Eu falo: olha, basta cada dia o seu mal, cada dia traz os seus cuidados, então vamos esperar pra mãe ter a provisão pra esse negócio aí. E às vezes a viagem é amanhã, e eu estou ainda hoje calma, tranquila e serena, dizendo: Deus,
Se for para minha filha ir nessa viagem, prover aquilo que eu preciso. E muitas vezes Deus tem mostrado, Deus até presenteia muitas vezes, porque às vezes eu não tenho condição também. Então assim, Deus ele se agrada que você faça a prova dele. Não desafie a Deus, nunca desafie a Deus, mas faça a prova dele. A palavra de Deus nos manda fazer prova dele, de que ele provê. Então, que essa palavra, né, que a gente não se preocupe com o de amanhã, porque o de amanhã eu não consigo resolver. Então, eu muitas vezes já passei muitas situações na minha vida de eu ter que fazer a pilha dos bills, porque eu não podia pagar, das contas, para quem tá no Brasil, né? As contas que eu não podia pagar, e eu falava, e eu coloco a mão em cima, ainda muitas vezes, e colocava a mão em cima e falava, Deus, o Senhor sabe que eu tenho comprometimento, né? Eu fiz o compromisso, me ajuda a cumprir com isso. E Deus, ele honra, ele vai mandar a provisão. Você precisa ter calma, paciência, e aí é que vem desenvolvimento do fruto do Espírito Santo em você, né? Porque não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, amém? A vida é para ser vivida aqui e agora. Gente, como que a gente vai viver com plenitude se eu tô preocupada com o tanto de coisa que eu tenho para resolver amanhã, né? Tem semanas que a gente tem um evento aqui, um evento lá, tem um isso, tem aquilo, tem viagem, tem não sei o quê. E se você ficar se preocupando com tudo, para tudo sair perfeitamente, para você conseguir dar conta de tudo que tá na tua agenda, você não vai conseguir. Você vai atropelar, você vai esquecer coisas no caminho. Faça uma coisa de cada vez. De novo, né? A gente já falou sobre isso. Viva a plenitude do agora, né? Aproveite o agora, né? Para que a gente possa ter essa vida plena que Deus quer que a gente tenha. Não ande ansioso ou fica inquieto, né? Contra-ataque com a preocupação, gente. A receita da ansiedade, da preocupação, tá aqui. Um dos versículos, tá? Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica. Com ação de graças, ou seja, sendo sempre agradecido, né, gente? Né? Continue a fazer os seus desejos conhecidos de Deus. Fala com Deus. Expressa para Deus a tua vontade. Quantas vezes a gente fala pro vizinho, fala pra amiga, fala para todo mundo. Todo mundo ao nosso redor sabe o que a gente quer. Mas quantas vezes a gente não botou o joelho no chão e falou, Deus, isso é o que eu quero. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Se o Senhor quer isso, eu também não sei. Mas isso é o desejo do meu coração. Porque, afinal de contas, Deus sabe qual é o desejo do seu coração. Ah, mas então precisa falar, José? Precisa. Porque a palavra diz aqui, ó. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Então, sim, Deus, ele quer ouvir de você. Né? O meu pai muitas vezes sabia o que eu precisava, mas ele esperava eu chegar e pedir, pai, eu preciso disso, tô precisando de uma roupa, tô precisando de um dinheiro para pagar a faculdade. E quando eu chegava e eu falava, me comunicava, né? Um dos grandes segredos na nossa vida é a comunicação. Nós temos muitos problemas de comunicação, e aquele livro As 5 Linguagens do Amor, ele fala muito sobre comunicação, principalmente entre o marido e a esposa, entre o homem e a mulher, que são tão diferentes, né? Eles têm uma linguagem de amor diferente da nossa. É maravilhoso, eu super recomendo esse livro. Em breve eu quero ver se faço um estudo aqui do livro As 5 Linguagens do Amor, que vai tratar muito sobre matrimônio, tá? A gente já tá estudando aí essa área de matrimônio para poder trazer esse estudo também na frente, porque é muito necessário, né? Que a gente possa aí conseguir conciliar, né? Essa linguagem, essa comunicação, alcançar essa comunicação. E a nossa comunicação com Deus, ela tem que ser direta, não pode ter nenhum problema no meio. Então a gente precisa atacar, contra-atacar. Bom, gente, o descanso de Deus, segundo versículo, 2 Crônicas 20:12, fala assim, ó. O nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Faz muito sentido, faz muito efeito você colocar diante de Deus, esclarecer,
falar para Deus, mostrar para Deus que você confia nele, que ele é a tua rocha, que ele é teu escudo, que ele é teu protetor, que ele é teu, sabe, teu porto seguro, que ele é na sua vida. Quem ele é na sua vida? Você fala isso para Deus? Você conversa isso para Deus? Isso vai te trazer descanso. Quando você declara isso diante de Deus, isso vai te trazer descanso. Amo esse versículo, ela colocou, né? Eu falei que eu amo o outro, né? Basta cada dia o seu mal. Ela colocou aqui, amo esse versículo. O povo a quem se refere aqui havia atingido um ponto de perceber 3 coisas como certas. Eles não tinham poder contra os seus inimigos. Você também não tem poder contra os seus pensamentos muitas vezes, contra a preocupação, contra a ansiedade, tá? Segundo ponto, eles não sabiam o que fazer. Muitas vezes eu e você, nós não sabemos como agir, porque a preocupação vem, a gente fica remoendo, né, uma forma de falar, mas assim, aquele pensamento que nos incomoda e vai, aquele pensamento volta, e a gente fica, sabe, nós não sabemos o que fazer com a preocupação, não é verdade? E o terceiro ponto, eles precisavam ter os olhos fixos em Deus, ou seja, esse povo sabia que se eles tirassem os olhos de Deus, eles iam ter problema. Então, são 3 pontos aqui que são importantes. E da mesma forma, gente, se a gente tirar os nossos olhos de estar fitos em Deus, de estar fixos em Deus, nós vamos ter problema. Não tem mais nem... Olha a resposta de Deus para esse povo que buscou com essa oração. Essa oração está em Crônicas, 2 Crônicas 20:12. Não lembro se eu falei. Aí no 15:17 fala assim, ó, não temais e nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Olha, Deus está te dizendo assim, toma posição. Stand still. É assim que fala em inglês, né? Toma posição. Se posiciona. Porque se você se posicionar, você vai ver o livramento que Deus vai dar. E toda essa gente que tá vindo aí, né, atrás de vocês, vocês vão ver o que eu vou fazer. Desde que eu cuido deles. Então, todos esses pensamentos que você tem, né, pensado de dia, de noite, que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, que tem tirado o teu descanso em Deus, esses pensamentos não podem permanecer. Mas para isso você precisa tomar essa posição. Vamos afastar esses pensamentos. E como a gente vai afastar? Dessa forma. Colocando os nossos olhos no Senhor e falando para Ele aquilo que a gente precisa que Ele faça. Aquilo que a gente espera. E a confiança, colocando a nossa confiança nele também. Qual é a nossa posição? É a de permanecer em Jesus, entrar no descanso de Deus e esperar no Senhor continuamente, com os olhos fixos nele, fazendo o que ele nos direciona a fazer. E por outro lado, tendo temor reverente nos momentos da carne. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Toda vez que a gente tentar ir de encontro com a preocupação, com a ansiedade, com coisas que tiram a nossa paz, nosso eu vai falar mais alto. Então, na nossa boca vai vir aquilo que a nossa mente está pensando. Na nossa boca a nossa boca vai falar aquilo que os pensamentos estão levando a gente a se preocupar, a estar ansioso, a estar preocupado. Então, a gente vai acabar colocando isso para fora de alguma forma. E para que a gente não coloque isso para fora e da forma errada, muitas vezes, né? Que a gente possa jogar isso nos pés do Senhor. A gente possa lançar, a palavra de Deus fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lá em Pedro. Lançar é jogar mesmo, sabe? Joga mesmo sobre Deus, né? Sobre a pessoa de Jesus, todas as tuas ansiedades, as tuas dúvidas e os teus medos. Você vai ver a diferença. Você entra nesse momento de falar com Deus como um gatinho e você sai como uma leoa de lá. Sabe, o problema ainda não foi resolvido, mas você já lançou, então você tirou aquela carga de cima dos seus ombros, tá? Agora, o nosso segundo título para hoje é Deus satisfaz as nossas necessidades. E Ele Ele faz isso de diferentes maneiras, Ele jamais nos desaponta em uma única vez, ou seja, Deus age do jeito que Ele quer, a gente precisa entender isso, né? Então, não se preocupe, confie em Deus, tá? O nosso segundo tema de hoje, a gente estava falando aqui sobre ansiedade e preocupação, chegou
Que saudade, tia linda do coração, nem vou falar, porque daí dá vontade de chorar já, vontade de dar um abraço, um beijo. Logo eu chego aí, em nome de Jesus, eu creio. Agora a gente vai falar sobre uma mente julgadora, uma mente crítica e desconfiada. Gente, também, além da preocupação e da ansiedade, andar criticando, julgando, desconfiando de tudo também faz muito mal pra gente, tá? Então, não julgueis para que não sejais julgados. Mateus 7:1. Essa semana, os dois capítulos desse livro, dessa semana, estão praticamente Mateus 6, o capítulo inteiro, e Mateus 7. Se você não tem nenhum devocional, não tem ainda uma leitura que está meditando, vai nesses 2 capítulos que vai trazer muita... Vai batendo aí todo dia, vai lendo, que Deus vai te trazer aí um entendimento, vai te ajudar e vai trazer muita resposta para aquilo que você precisa. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa de atitudes de julgamento, de crítica, de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos, desconfiança, crítica e julgamento, tá? Uma vez que a mente é o nosso campo de batalha. Então, eu penso, e essa ferramenta pode ser usada, muito usada, tá? Contra nós mesmos, usada pelo inimigo da nossa alma, né? Pelo diabo. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Sabe aquela pessoa que tudo faz um comentário? Que tudo tem uma opinião formada? Tem vezes que você não quer estar perto dessas pessoas. Porque nem sempre, porque muitas vezes a direção que você precisa, ela é de Deus, ela não vai ser do homem. Aliás, a maioria das vezes, né? Claro que Deus usa muitas pessoas, a gente sabe disso, mas não é esse caso aqui que a gente está falando. Para ilustrar, ela coloca aqui uma situação, a Joyce Meyer, para ilustrar. Uma vez eu conheci uma mulher que o marido dela era um empresário muito rico e ele era geralmente muito calmo. E ela queria que ele falasse mais. E ele sabia bastante sobre muitas coisas, ele era muito sábio. Ela ficava zangada quando eles estavam em grupo de amigos e todo mundo começava a falar, e ela sabia que ele tinha conhecimento naquela área de que eles estavam falando, mas ele não opinava em nada e não falava das coisas que ele sabia ou que ele conhecia, né? Aí um dia à noite, depois de eles terem encontrado com os amigos e ele desse jeito não ter falado nada, ela retornou e falou assim: por que você disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Porque você não disse, desculpa. Você só ficou lá e agiu como se não soubesse de nada. Ela perguntou para ele. Aí ele falou: eu já sei o que eu sei. Ele respondeu: eu tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Ou seja, muitas vezes, a maior sabedoria que nós podemos adquirir é ouvir, vem através do ouvir, né? Ouvir o que as outras pessoas, qual é o conhecimento que as outras pessoas têm. Tem muitas áreas que eu não tenho experiência, mas se eu me colocar os meus ouvidos a postos para ouvir outras pessoas que estão caminhando comigo, eu vou adquirir conhecimento e experiência. Talvez a minha experiência seja na área de enfermidade, mas talvez algumas de vocês aqui têm muitas maiores experiências na área financeira do que eu, né? Então, a gente se completa. Por isso que o cuidado de a gente ouvir atentamente, não só falar da gente também, né? Use a sabedoria nos seus relacionamentos. Aí ela fala que entendeu que ele era sábio e por isso ele era rico, né? Porque ele ouvia as pessoas. Ele tinha a sabedoria de ouvir as pessoas, né? Muitos de nós não temos amigos que nos ouvem. E muitas vezes nós não ouvimos os amigos que temos também, né? Então, o cuidado com esse julgamento. A Joyce fala aqui uma situação dela e do marido dela, que eles são bem diferentes. Por exemplo, quando eles saíam para comprar alguma coisa de decoração para casa, a gente já vai encerrar, tá, gente? A gente tem uns 10 a 15 minutinhos mais. Quando eles saíam para comprar alguma coisa para casa, ela escolhia uma cor, ele escolhia outra. Então ela falava: poxa vida, ele sempre discorda de mim. Ela ficava pensando: eu sempre discordo. Ela nunca pensava: eu discordo dele, não. Ela pensava: ele sempre me contraria, sempre discorda de mim. Na verdade que a gente pensa assim, mas a gente nunca pensa que
eu também estou discordando dele, no momento que eu não escolho aquilo que ele gosta, né? Não é assim, mulheres? Vocês que estão aí vão concordar. Levou anos para que eu entendesse que não havia nada errado com o Dave, que é o marido dela, só porque ele não concordava comigo. Ela, tem alguma coisa de errado com esse homem, porque ele nunca concorda comigo, né? Aí aqui, é claro que geralmente eu o deixava saber que achava que alguma coisa estava de errado com ele, por não compartilhar com a minha opinião. Ou seja, você não aceita a minha opinião, então é você que está errado. Alguma coisa tem de errado com você, mas a gente nunca acha que o erro está na gente, não é verdade? A gente sempre é mais fácil, é a síndrome de Adão. Ah, Deus, a mulher que tu me deste fez eu comer a maçã. É a síndrome de Adão, eu falo, né? A gente sempre tem alguém para jogar a culpa. E aí ela falou que levou anos dela. Obviamente a minha atitude causou muito atrito entre nós e nos machucou muito no nosso relacionamento. Aí ela fala do orgulho, um problema do eu, quando a gente se acha muito perfeito, né? A presunção. Entra aqui a palavra presunção também nesse contexto. Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém, né? Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Gente, eu li esse texto hoje e falei, nossa, isso aqui vai dar um cascudo em nós. Então, tá todo mundo, né? Cascudo em cadeia. Então, julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, que é o orgulho. Quando a gente levanta com muita crítica, muito julgamento, na verdade a gente tá levantando, na verdade, com orgulho, porque é um orgulho próprio, é o nosso orgulho. Porque a gente se acha tão perfeito que daí a gente só enxerga o defeito nos outros. A gente não acha que a gente tem defeito, né? E aí aqui, ó, ela fala assim, quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problema que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente chamado graça, né? E é por isso, se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, mas eu sou muito boa nisso que eu faço, eu sou muito boa naquilo, né? Eu sou muito boa na cozinha, eu sou muito boa Gente, é a graça de Deus. Porque se não for a graça, a gente não é bom em nada, a gente não serve pra nada, absolutamente nada. Então, na verdade, a presunção e o orgulho nos atrapalham, interferem, interrompem, quebram os nossos relacionamentos com outras pessoas. Por quê? Porque a gente está sempre se achando melhor que os outros. Então, isso é um grande problema, um grande problema. E é super difícil, tá, a gente ouvir isso. Essa leitura vai acrescentou na minha vida, eu sei que vai acrescentar na sua vida. É difícil a gente ouvir isso, sabe, mas eu nem me acho perfeita, nem me acho bom, nem me acho não sei o que. Muitas vezes você não se acha porque você não fala, mas a forma com que você age mostra para quem tá do seu lado que sim, que você é a Miss Perfeita, que você faz tudo certo, enquanto que na verdade não é, nós não somos perfeitos. Tudo aquilo que a gente consegue fazer, que dá certo, é pela graça de Deus. E quanta coisa Deus permite que não dê certo, pra gente entender que a gente precisa submeter à vontade dele, submeter a ele primeiro, não é verdade? Oi, DJ, bom ter você por aqui, Florzinha. Se formos presunçosos ou tivermos a opinião exagerada, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossa vida. Gente, que a gente possa ter temor na hora da gente se colocar nessa posição, né? E entender que Paulo, ele fala, né, que a gente sempre tem que se colocar abaixo do outro. Porque se a gente se coloca abaixo do outro, a gente não vai ter problema algum de relacionamento. Mas à medida que se você se coloca acima, você vai ter vários problemas de relacionamento. Porque ainda que você seja uma pessoa que tenha habilidades, que tenha
mas quando você se coloca abaixo, você vai dar àquela pessoa liberdade para se expressar, liberdade para se comunicar, liberdade para fazer as coisas do jeito que ela acha que é certo. E muitas vezes é através dessa liberdade que você vai conseguir intervir e dizer, olha, quem sabe se a gente fizesse desse jeito aqui, não seria melhor? Entendeu? Agora, quando você simplesmente se coloca acima, você tá falando que tudo que você faz, o seu padrão é o melhor, você é a melhor, você é a perfeita. Então, isso é um problema. Jesus é o maior exemplo. Ele falou, Pedro, deixa eu lavar os seus pés. Se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Mas, gente, quem era Pedro para Jesus lavar os pés dele? Pedro era o discípulo, o mestre era Jesus. A maior lição de humildade que eu encontro na Bíblia em relação à pessoa de Jesus é essa palavra, que diz que Pedro lavou os pés dos discípulos. E o que ele estava ensinando pra gente nessa lição? Eu posso fazer o que abate também o meu espírito, o que abate também a minha posição. Eu sou mestre, mas eu sei me comportar como um servo. Será que a gente se comporta como um servo? Ou será que a gente só quer ser mestre o tempo todo? Né? Esse cuidado. Então, uma outra anotação que eu fiz bem importante aqui, o nosso tempo está quase acabando, fala assim, quem somos nós para julgar o outro? Quem és tu que julgas o servo alheio? Romanos 14:4, tá? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. Mas está... Gente, essa palavra aqui eu vou ler do jeito que ela... Porque o Senhor é poderoso para suster. Ou seja, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós é perfeito ao ponto de olhar, apontar os defeitos dos outros e dizer assim, eu me garanto. Vai nessa. A gente não pode, infeliz do homem que confia no próprio homem, não é a palavra que diz assim? A gente não pode se confiar, a gente não pode nem confiar na gente ao ponto de a gente achar que a gente é tão perfeito e julgar o outro dessa forma. Esse é exatamente o ponto que essa passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus. Gente, quando a gente está julgando o outro, que o outro, não faz nada certo, é errado, né? Essa irmã sempre está duvidando de mim, sempre está questionando. Gente, para pensar. Eu sempre falo, no final do dia, será que a gente lembra que Deus é o nosso Pai? E que Ele é o Pai também dessa pessoa que a gente está falando mal, ou que a gente está criticando, ou que a gente está julgando. E que no final do dia, um pai, ele fala assim, ele abre os braços e fala assim, vem todo mundo deitar aqui na cama do pai. Não é assim que a gente faz com os nossos filhos? Vem, deita aqui, vem você também, vem o do meio, vem o mais velho, vem o mais novo, vem o mais chatinho, vem o mais complicadinho, vem aquele que é mais carinhoso, mas vem também aquele que é ranzinza. É assim que Deus faz. Então, quando eu e você, nós estamos falando daquelas pessoas que caminham com a gente, nosso esposo, nossa mãe, vai por aí fora, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos falando de um filho de Deus, de um servo também. E isso não agrada o coração de Deus. Então, cuidado com a crítica. Cuidado, porque aquela pessoa também é cuidada por Deus. Também é filho de Deus. E no final do dia, Deus vai querer também ouvir as queixas daquela pessoa. Imagina se ele vai diante de Deus e fala, fulano tá me rejeitando, tá me maltratando. Gente, é problema para nós. Então, a gente precisa, né, Mila? As duas mãos para cima. A gente precisa. É isso mesmo, a gente precisa... entender que nós temos um limite até onde a gente pode ir, né, no julgamento em relação aos outros. Então, ela falou que uma das coisas que ela fez para que a mente dela não ficasse assim tão preocupada e falando do outro e achando ruim o que o outro fala, o que o outro pensa, o que a outra pessoa fala, o que a outra pessoa pensa, ela falou que quando vinha esses pensamentos, ela falava assim, não é da minha conta. Porque de verdade, gente, ela fala também um pouco da cultura de se unir em família para falar mal dos outros numa mesa, para falar, fulano, para julgar, para conversar, para comentar essas conversas, sabe? Esses comentários. Enquanto que as pessoas não estão na frente. Uma outra coisa que ela fala, você falaria isso na frente dessa pessoa? E eu achei muito interessante, porque... se você tiver coragem de falar isso na frente da pessoa, então você pode falar pelas costas.
Mas se você não tem coragem, se você estiver diante da pessoa e você não conseguir falar aquilo que você está pensando ou que você está falando para outra pessoa, né? Então é porque tem algum problema. É porque você não pode estar pensando o que você está pensando e nem falando o que você está falando. Então ela fala, não, ela fala assim, ó, que ela criou essa habilidade de dizer assim, ó, Joyce, não é da sua conta. Então, Josi, não é da sua conta. Tarefa para casa. Essa semana você vai trabalhar nisso. Toda vez que vier um pensamento, ai, como eu queria, mas aquela irmã, porque aquela menina, porque aquela, sabe, porque minha tia, porque, né, minha tia linda que tá aí, nem vou falar mal dela, porque só tem coisa boa pra contar dela. Mas assim, essa menina é uma chata, aquela menina fala isso, ai, fulano anda com a roupa daquele jeito, ai, fulano se comporta desse jeito. Gente, o cuidado não é da... Josi, não é da sua conta. Você fala pra você mesmo, sabe? Para que a sua mente vai parando de preocupar e de cuidar de coisas que não é, que são coisas alheias, não são coisas que a gente tem que se preocupar. Semeando julgamento, vai colher o quê? Julgamento, gente. A palavra de Deus fala, não julgueis, para que não sejais julgados, né? Pois com o critério que julgardes e criticardes, sereis julgado. E eu queria até ter trazido a minha fitinha métrica aqui, mas eu esqueci, gente. Só que é assim, quando eu olho pra alguém e eu falo, nossa, você tá aí comigo, gente? Vocês estão aí? Dá um oizinho aí. Tá, mas tá, o povo tá aqui. Tá concentrado aí o negócio, viu? Quando eu pego a minha fita métrica pra medir, né, alguém, automaticamente com aquela mesma fita, eu vou ser medida. É o que diz a palavra de Deus. Tá? Então, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Cuidado como você olha para as pessoas, cuidado que você fala das pessoas, porque você vai plantar e você vai colher aquilo que você fala, tá? Semeando ou colhendo, cuidado, né? Médico, cura-te a ti mesmo, porque vês tu, argueiro, o olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu olho. Ah, gente, o negócio tá ficando forte, tá igual feijoada agora, tá até cascudo tá pegando que é cascudo em cadeia mesmo. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco, tá, gente? Argueiro é cisco. Deixa-me tirar o cisco do teu olho quando tens a trave no teu. Como é que eu posso olhar e dizer, vem cá, tem um cisco no seu olho, né? Nossa, tipo igual aquela história que a vizinha todo dia ia lá na janela e olhava, nossa, essa minha vizinha tem um varal de roupa sujo, a roupa dela tá toda encardida, tá amarelada, por que ela não lava essa roupa direito? Aí no outro dia acordava, de novo ia dar conta da janela da vizinha, nossa, essa roupa tá toda encardida, suja, que vizinha relaxada. Aí e o marido sentado na mesa tomando café, via ela fazendo aquilo todo dia. Aí um dia ela pegou, um dia o marido dela pegou, levantou mais cedo que ela, foi lá e limpou a janela dela. Aí quando ela acordou, ela, nossa, a vizinha aprendeu a lavar roupa. A roupa dela tá bem clarinha hoje, né? Deve ter colocado de molho aí no Omo, no Clorox, né? E aí o marido falou, não, é que na verdade eu lavei a sua janela que estava bem suja. Quando nós olhamos para os defeitos das pessoas que estão ao nosso redor, a gente esquece de contemplar os defeitos que a gente tem. E muitas vezes o que Deus quer que a gente faça é que a gente pare de olhar para os outros e que a gente possa melhorar aquilo que não está bom em nós. Mas o diabo não. O diabo, que ele ama é fazer com que você esteja ocupado. Ela fala, ele ama te manter ocupado julgando mentalmente as falhas das pessoas. Você já viu que é muito mais fácil a gente encontrar um monte de falha num sistema, do que a gente encontrar, vamos colocar os pontos positivos dessa reunião? Sempre vai ter mais pontos negativos. Vamos fazer um evento. Ok, então agora a gente vai colocar os pontos positivos desse evento e os pontos negativos. A gente tem uma tendência a sempre ver os pontos negativos com maior frequência. Cuidado com isso. Amai-vos uns aos outros. Gente, não deis aos cães o que é santo. Não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Ou seja, por que você vai dar o que é ruim? Mateus 7,6. Por que você vai dar o que é ruim se você tem o que é bom para dar?
Deus tem te dado palavra boa, Deus tem te dado o que é bom. Deus, ele te ama, ele é pai, ele tem derramado sobre a sua vida o amor dele. Por que você vai entregar ódio? Por que você vai entregar confusão, contenda? Melhor é a gente entregar aquilo que Deus tem nos dado. Amém? Por isso que a gente não entrega o que é ruim, né? O amor, outra coisa que ela fala aqui é sobre a confiança. E eu quero falar sobre isso pra gente terminar. Enquanto eu estava deitada naquele dia, lembrei-me de que outra irmã cristã e eu tínhamos conversado. Gente, ela conta aqui, eu não vou poder ler porque senão vai estender. Ela conta uma situação de que ela frequentava um grupo de estudo bíblico e que tinha uma mulher grávida naquele grupo e que a mulher falava de vez em quando: eu não pude vir por causa que eu passei mal, por causa da gravidez, eu tô muito cansada e tudo mais. E aí a Joyce estava grávida do terceiro filho e ela disse que naquela gravidez ela passou muito mal a gravidez inteira. Muito mal. Daí um dia as crianças dela estavam no quintal brincando com o marido e ela falou assim: puxa, Deus, eu queria tanto estar lá com eles e tô aqui na cama. Por que eu tô passando por isso? O que eu fiz de errado pra estar passando por isso, pra estar aqui? Eu só tô grávida, isso não é uma doença. E aí, de repente, o Espírito Santo lembrou ela que naquela época que ela fazia o estudo bíblico, que essa mulher, e às vezes faltava e se desculpava, um dia em que a mulher não foi, ela achou por bem de comentar com uma das outras mulheres que faziam o estudo com ela. Disse: nossa, fulana é muito inconsistente, tá sempre dando desculpa por causa da gravidez, tá sempre com problema na gravidez. Gravidez não é doença, ela não precisa ficar assim, de cama o tempo todo, tá se escorando nisso. E aí ela disse que entendeu, quando o Espírito Santo levou ela 2 anos atrás, quando isso tinha acontecido, ela disse que entendeu a janela que ela abriu naquele dia. E ela, na mesma hora, no mesmo momento, ela pediu perdão a Deus e falou: Deus, me perdoa por eu ter falado daquela mulher nesse aspecto. O Senhor me fez passar para eu entender que eu errei. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente vai falar que é ruim nos outros, vai acabar a gente tendo que tomar essa lição mais tarde, porque não é assim que a gente aprende, né? A gente aprende passando pelo teste, fazendo a prova. Então, foi o que aconteceu com ela. Ela falou: nós todos cometemos erros. Nós todos temos as nossas fraquezas. Então, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que não devemos ter um coração duro e um espírito crítico para com as pessoas, né? Mas, em vez disso, devemos nos perdoar uns aos outros e mostrar misericórdia uns aos outros, da mesma forma com que Deus, ele faz com a gente. Uma outra coisa, né, gente? O amor, ele não suspeita o mal. Então, quando você ama as pessoas com quem você convive, você nunca tá pensando: ela vai me dar o tombo, vai me dar uma rasteira, vai me trair, vai falar mal de mim lá para as pessoas que me conhecem. Você nunca imagina isso. O amor, ele não suspeita o mal, segundo a palavra de Deus. Então, você confia. Só que o cuidado, guarda o teu coração. Não confia totalmente. Não confia desequilibradamente. Confia de uma forma que você sabe até o limite aonde você pode confiar. Porque afinal você está lidando com uma pessoa que é ser humano. E um ser humano pode errar, pode falhar. Então, suspeite da suspeita. Ela coloca aqui a última parte para a gente encerrar. O amor tudo suporta, né? Sobre qualquer coisa e tudo que vem, ele está sempre pronto para acreditar no melhor de cada pessoa. 1 Coríntios 13:7. Eu amo essa passagem de Coríntios, né? Então, ela fala que muitas vezes a gente nasceu e a gente é ensinado pelas pessoas a sempre desconfiar. Não, tá vindo perguntar, tá vindo dizer que eu tô bonita porque tá com interesse em alguma coisa. Tá vindo dizer que gostou do meu cabelo porque, será? Mas por trás tá falando mal de mim. Ela comenta um pouco sobre essa cultura, essa mania que a gente tem, né? Porque a gente foi ensinado a sempre desconfiar, que as pessoas têm uma motivação errada, que as pessoas estão agindo errado. Mas, de novo, o amor não suspeita o mal, né? Quando a sua mente for envenenada, né? Ou quando Satanás ele ganhar fortaleza, ele construir essas fortalezas na sua mente, você precisa ser renovada de acordo com a palavra de Deus. E isso só é feito aprendendo a palavra e meditando nela.
Por isso que nós temos, de novo, ela fala aqui um pouquinho, o maravilhoso Espírito Santo de Deus, que está em nós para lembrar dos nossos pensamentos, né? Que se eles estiverem indo na direção errada, Deus ele faz isso por mim e por você. Quando estou tendo pensamentos de desconfiança, ou em vez de pensamentos amorosos, né, o homem natural pensa que se eu confiar nas pessoas, elas se aproveitarão de mim, né? Amo tudo que vem de Deus, é verdade. Tudo que vem de Deus é perfeito, tudo que vem de Deus é agradável, né? O homem natural pensa, se eu confiar nas pessoas, elas vão se aproveitar de mim. Talvez. Mas os benefícios superam de longe qualquer experiência negativa. Ou seja, o benefício muitas vezes de você dar o crédito, né? É um benefício de você confiar. Porque confiar, pensar bem das pessoas te traz alegria, te traz fé, te traz vida. O contrário, quando você só desconfia, quando você maltrata todo mundo, quando todo mundo é errado, quando todo mundo é um chato, quando ninguém faz sentido pra você, quando só você faz sentido pra você, aí, gente, né, isso realmente vai criar aí um grande problema de relacionamentos. A gente não vai conseguir se relacionar. A gente vai ter muito problema de relacionamento. Então a confiança traz fé, traz alegria, traz a vida, né? Hora ou outra você vai ter que se privar de falar todas as coisas da sua vida. Com certeza. Nem Jesus falava tudo para os discípulos. Lembra? Que tinha vezes que ele se retirava e dizia, olha, agora é meu momento de ficar sozinho. Então, com Deus é que você vai contar todas as coisas. Para Deus é que você vai contar. Para Deus você pode contar tudo, né? Mas para as pessoas que caminham com você, muitas vezes você vai ter que contar, você vai ter que confiar com equilíbrio. Né? Até que ponto eu posso confiar? Sabe por quê? Porque aquela pessoa que está do seu lado, ela também é um ser humano. E do mesmo jeito que você falha, ela pode falhar com você. Ela pode te desapontar. Não existe ninguém perfeito. A única pessoa perfeita era Jesus. E ele tinha todo esse cuidado, né, de caminhar com as pessoas, sabendo o momento certo de revelar o que ele tinha que revelar. Nem tudo que Deus mostrava para ele, ele imediatamente revelava para as pessoas. Nós precisamos ter esse cuidado. Confie em Deus completamente e no homem discretamente. Amei essa frase do livro, desse capítulo, né? E esse capítulo vai fechando por aqui, né? Vai fechando por aqui dizendo, não confie totalmente no homem por causa da natureza humana. Nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza enganosa. Então, não confie desequilibradamente. Mas também não desconfia, né, gente? Meu Deus, não pode ninguém chegar perto de mim, desconfia até da sombra. A pessoa não tem coragem de sentar, de tomar um café, de conversar de coisas que são básicas, de coisas que são normais na nossa vida. Coisas que nós temos em comum, né? Então, nós precisamos ter esse tipo de relacionamento. Mas nem tudo você precisa falar. Quando nada faz sentido, é porque o meu eu ainda precisa de cura. Verdade, tia. Quando nada faz sentido, pedagoga, minha tia tá falando aqui, ó, com experiência, diretora de escola por muitos anos. Quando realmente nada faz sentido, as pessoas ao nosso redor. Nossa, sempre as pessoas que não olham pra mim, ninguém me respeita, ninguém me ama, ninguém me valoriza, todo mundo me rejeita, blá, 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 blá. Gente, quando você ouvir essa fala, ou se você pensa desse jeito, é bom você rever todos os seus conceitos. Porque, na verdade, o problema não está nas pessoas, o problema está em nós, está em mim, está em nós. E a gente precisa parar e refazer esses pensamentos, reestruturar esses pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Eu queria terminar falando que palavras doces são agradáveis e são curativas. O coração, Provérbios 16, 23 e 24. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e a medicina do corpo. Gente, já imaginou quanto poder tem a palavra de curar? Às vezes é uma palavra de confiança que você libera. Hoje nós tínhamos uma paciente, a Selma. E eu até vou falar porque foi uma das experiências. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, que bênção que eu passei por essa experiência hoje. Quando ela mandou uma mensagem de manhã dizendo que ia estar passando por um exame, que ela estava bem apreensiva, porque a última vez que ela fez, não um exame, um tratamento, eu acredito que seja químio, né, que ela está recebendo agora. E ela falou que ela passou muito mal da última vez e que ficou muito ruim.
e que estava tendo reações muito fortes e pediu oração. E eu lancei, naquele momento que eu vi ela assim, eu lancei uma palavra de fé. Eu falei, vai, porque vai dar tudo certo. O Senhor vai guardar a tua entrada, vai guardar a tua saída. Vai dar tudo certo. E aí, agora no finalzinho da tarde, ela respondeu uma mensagem lá dizendo, quero agradecer porque realmente deu tudo certo, ficou tudo bem. Às vezes é uma palavra de confiança que você libera na vida de uma pessoa que está num momento de desespero. E essa pessoa, ela vai dizer, ai, se ela acredita, eu também vou acreditar. Né? Porque, gente, é uma cadeia. Já viu o efeito dominó? Que você empurra uma peça e ela derruba todas as outras. Então, o efeito dominó, ele pode ser colocado dos dois lados, do bom e do mal. Se você lança uma palavra negativa, você pode derrubar todo mundo que passa por você naquele dia de trabalho seu, ou naquele dia que você teve no consultório médico. Mas se você coloca um sorriso no seu rosto, se você coloca uma palavra doce, se você coloca, ai, né, tudo bem, olha, Jesus te ama. Jesus tem prazer em cuidar da sua vida. Jesus se importa com você. Nosso pastor fala muito isso, né? Jesus se importa com você. Jesus care about you, né? Ou seja, às vezes a pessoa está naquele momento miserável, sabe, não tem o que comer, não tem dinheiro para abastecer o carro para voltar para casa do seu trabalho. Às vezes pode ser na bomba de gasolina, pode ser no supermercado, né? Eu já encontrei uma senhora passando a compra dela no caixa e ela não tinha dinheiro para pagar porque passou do valor e ela ficou tão envergonhada que não tinha dinheiro. Eu falei, não se preocupa. Gente, era uma mixaria, mas ela ficou envergonhada de não ter aquele restinho ali pra... Eu falei, não se preocupa, pode colocar na minha conta, eu vou pagar pra ela. Ela agradeceu tanto, e assim, são pequenas coisas. Eu falei, eu quero dizer pra senhora que Deus cuida da senhora nos mínimos detalhes. Eu quero dizer pra senhora que a senhora pode ir em paz, que isso é cuidado de Deus na sua vida. Seja abençoada, receba a bênção. Gente, isso não é a Josi, isso é você que pode fazer. Porque eu não faço isso porque eu sou boa. Mas Deus, ele é bom para mim. Deus, ele é bom na minha vida. Ou seja, eu preciso refletir essas ações que Deus faz na minha vida para outros que precisam saber de quem ele é. Então, as palavras doces, elas vão penetrar lá na medula, né? As palavras e os pensamentos são como osso e medula, tão próximos que é difícil de dividi-los. Gente, como você divide o osso da medula? Fala pra mim, Hebreus 4:12, isso é palavra bíblica, não é a Josi que tá inventando, tá? Gente, a medula é o que vai dentro do osso. Então, pra pensar, como é que você separa a medula do osso, né? É como se fosse muito junto, até você consegue separar um pouquinho, mas por mais que você raspa o osso, vai ficar um pouquinho ali. Ou seja, as palavras e os nossos pensamentos, eles são assim, eles caminham junto, as nossas palavras. O que eu penso, eu falo, porque a boca, né, a palavra de Deus fala, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que eu falo constantemente é o que está dentro de mim. Então a gente precisa mudar essa forma de pensar. A nossa tarefa para casa, vamos encerrar a live, passou 15 minutos do horário. Mas é porque eu queria terminar. Semana que vem a gente vai falar sobre uma mente passiva, uma mente tranquila. E o outro é uma mente passiva. E o outro capítulo é sobre... Deixa eu passar aqui. Eu não sei não, gente, de cor, viu? Eu vou lendo mesmo para que Deus vá refrescando na minha memória, porque memória de loira já é meio curta. Uma mente pacífica, e a gente vai introduzir aqui mentalidade do deserto. Gente, quando a mente da gente só produz sequidão, tá? Então, semana que vem, a gente vai estar aqui, ó, afiada para aprender um pouquinho mais sobre isso com esse livro tão maravilhoso. E eu queria comentar agora aqui com você, queria deixar para você tarefa para casa. Lembra quando a professora desenhava tarefa para e desenhava a casinha lá? Essa semana, você vai dizer o quê? Você vai falar... Josi, isso não é da sua conta. Quando esse pensamento de fofoca, de mentira, esse pensamento, essa preocupação, essa ansiedade que você não consegue resolver, vir na sua mente, você vai falar o quê? Josi, isso não é da sua conta. Josi, isso você não pode resolver agora, então coloca em oração, coloca nos pés do Senhor. Segunda tarefa para casa, na semana que vem, você vai chegar aqui melhor se você fizer esse exercício, tá? Segunda tarefa para casa, Jesus pensaria desse jeito que eu tô pensando? Ai, agora deu até vergonha, né?
Tem pensamento que a gente não pode, gente. A gente não pode ter, porque, tipo, isso de forma alguma agradaria a Jesus. E aí fala, Jesus disse que ele veio para que tivéssemos e desfrutássemos vida. Comece a operar na mente de Cristo e você penetrará num novo estado de vida. Gente, a nossa mente precisa ser levado cativo, o nosso entendimento à mente de Cristo, ou seja, a nossa mente, ela pode se assemelhar à mente de Cristo. O nosso caráter pode ser assemelhado ao caráter de Cristo. Eu sempre falo que é tão lindo, tão maravilhoso ver uma pessoa de bom caráter, uma pessoa que tem uma mente saudável, que pensa coisas boas, que reflete coisas boas. Não é maravilhoso isso? É. Mas ver uma pessoa que tem o caráter assemelhado ao caráter de Jesus é melhor ainda. Ver uma pessoa que tem a mente que se compara, que caminha como a mente de Cristo é, que entende. O Dr. Augusto Cury tem um livro, né, que fala sobre pensando como a mente de Cristo, alguma coisa assim, agora eu esqueci o tema. Mas que é tão lindo aquele livro. E a gente precisa ter essa mente. Então, nossa tarefa para casa. Jesus pensaria assim, né? Primeira coisa. Segunda coisa, de novo repetindo aqui, para você não esquecer. Josi, isso não é da sua conta, tá bom? Gente, muito bom estar aqui com vocês. Muito bom poder estudar isso com você, sabe? Deus fala muito comigo durante esse estudo. Deus corrige muito coisas que ele precisa corrigir na minha pessoa. E por isso que eu não vou desistir. Esse livro é uma bênção. E quando não puder estar aqui, na quinta-feira passada não pôde estar, a gente cancela, mas a gente vai continuar até a gente acabar essa leitura. Porque a gente está sendo edificado. Eu vejo Deus mudando muitas coisas em mim. Eu tenho certeza que se você estiver aqui toda quinta-feira, Deus vai mudar muita coisa aí também em você. Coisas que a gente precisa mudar, que são coisas básicas, simples do nosso dia a dia, tá bom? Gente, ficamos por aqui. Essa live vai estar gravada aqui no Instagram e eu também vou deixar ela salva lá no nosso canal de YouTube do Safe Place. Então, divulga o link para pessoas que precisam, para quem você acha que vai ajudar, né? Mas eu acho que muito mais a gente precisa refletir do que muitas vezes dizer que era para o fulano, era para o ciclano, né? Então, assiste do comecinho, você vai ser edificado. Bom, uma boa quinta-feira para você, ainda o restinho de quinta-feira. Deus abençoe sua família, sua casa, sua noite e Deus te abençoe. Ficamos por aqui. Na quinta-feira que vem, não esquece de fazer a tarefa para casa, tá bom? Deus te abençoe.